Faltam 2 ainda, Beno, para o quórum. Boa noite, Daniele. Boa noite. Tudo bem? Entrou os dois, né? Fechou? Sim, pode começar, Beno. Oi, Beno. Tá me ouvindo? Ele está falando, mas o microfone está desligado. Beno, teu microfone está desligado. Abre o microfone, Beno. Segue desligado. Agora sim. Obrigado. Boa noite, conselheiros, boa noite, conselheiras, boa noite, visitantes. Esta é a ata plenária número 1, a ata 1. Foi transferida do dia 27, devido ao ocorrido com a família do nosso coordenador César Lima. Os nossos sentimentos do Conselho a César, nosso coordenador, e a família. Nós, só lembrar que os visitantes têm voz, porém, na hora do voto, eles não podem votar. Então, Beth pode, então, ler os informes. Vou fazer os informes aqui, vou ler a pauta, tá bem? Sim. Então, Assembleia Geral Ordinária, dia 3 de 2 de 2022. As pautas. A pauta 1 são os informes. A pauta 2, a apresentação de novas entidades e conselheiros. Pauta 3, análise e encaminhamentos referentes ao plano de aplicação do recurso da emenda parlamentar do deputado Daniel Tresiak, do Hospital Beneficência Portuguesa. A pauta 4 é análise e encaminhamento sobre o plano de aplicação de recurso recebido para custeio de leitos da UTI da Hospital Beneficência Portuguesa. A pauta 5, análise e encaminhamentos referentes ao edital de credenciamento dos serviços de ultrassonografia. Pauta 6, análise e encaminhamentos referentes ao ofício 7 de 2022, de referendo sobre verbas de emendas parlamentares recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde. A pauta 7 é análise e encaminhamentos sobre o regimento interno e a formação da comissão de ética. E a pauta 8, análise e encaminhamentos sobre a composição das comissões internas e externas. Posso passar os nossos informes, Beno? O microfone. Os informes, então, aqui do Conselho, que vai acontecer a Conferência Municipal de Saúde Mental, será realizada. O material está todo no site do CMS e nas redes sociais. As reuniões serão nos dias 11 de 2, 18 de 2, 25 de 2 e 4 de 3, às 14 horas. A Secretaria Municipal de Saúde tem informes? Representante da Secretaria? Está ligado, né? Acho que não tem ninguém da Secretaria. É a Rosane Gomes e a Raquel, acho que não. A terceira tem? Mara Fredes. Boa noite. Informes não, só comunicar, né, porque a primeira reunião que nós estamos tendo troca da coordenadora regional, como já foi veiculado na mídia, mas alguns conselheiros podem não estar sabendo. Então, nossa coordenadora
se exonerou agora no dia 31, e a nova coordenadora ainda não assumiu. Está em processo da documentação. Muito bem. Conhecimento quem é a nova coordenadora? Desculpa. Como é que eu não escutei? Quem é a Quem nova vai ser a coordenadora? coordenadora, Mara? É Cíntia Daniela Pereira. Era só? Isso. Então, vamos para os informes dos conselheiros. Tem algum conselheiro inscrito? A Maureen levantou a mão. Na casa, Mauro. A Maureen. Maureen? Jaime, Olá, pessoal. Boa noite. Queria pedir para os conselheiros que puderem olhar o vídeo que eu coloquei agora no grupo. Hoje a gente teve um evento lá no hospital, tá? É só para vocês verem melhorias, né, com projetos um pouco que não passa pelo conselho, então um projeto de incentivo fiscal, tá? Através do Conselho do Idoso, no qual nós conseguimos adquirir 20 poltronas de acompanhante, tá? Para toda a unidade São Paulo, que é a unidade 100% SUS. Então, é importante que vocês olhem aquele vídeo, né, e analisem, então, que os parceiros e algumas pessoas físicas da cidade estão começando a se movimentar a nível de imposto de renda, e isso tudo está gerando melhoria para o sistema único. Então, era somente isso. Obrigado. Jaime? Jaime? Está fechado o microfone do Jaime. está aberto. Agora Jaime, sim. todos estão ouvindo, né? Sim. O primeiro seria que o Conselho entregou na Secretaria a ata da reunião ordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2018, na pauta 5, onde foi deliberado o transporte TFD, né? A saída daqui da rodoviária de Pelotas, que seria às 3 horas exclusivo, e o retorno às 19. Deixando os pacientes nos locais de consulta. Está com Está com o microfone aberto, por gentileza. O Pedrinho, pode fechar o microfone, por favor? uma pressão. Estou olhando. Está aberto o microfone. Está bem, fechou. Pedrinho, está com o microfone aberto. Pedrinho, pode desligar o microfone? Pedrinho, está nos ouvindo? Deu. Deu? Sim. Não deu. Pedrinho, tu está nos ouvindo? Pedrinho, por gentileza, feche o microfone, seu Pedro Godinho. Na tua tela aí, onde aparece um microfonezinho, toca ali. Agora deu, Pedrinho, certo? Agora sim. Obrigado. Então, reiniciando, pessoal, essa pauta foi no dia 18, né, de dezembro de 2020, a pauta 5, onde foi contratado, né, que a saída sairia às 3 horas, ônibus exclusivo da rodoviária de Pelotas, e o retorno seria às 19. Também deixando os pacientes nos locais de consulta. E também disponibilizava serviço de van das 10h30 às 18h30 para levar os pacientes na rodoviária de retorno. O motivo que a gente encaminhou essa ata lá para a secretaria é que há muitas reclamações de usuário. Como assim? Que toda vez que a consulta era marcada às 7 ou 8 horas lá em Porto Alegre, muitos dos usuários teriam que dormir lá na rodoviária. Então, eles estavam se sentindo incomodados pela situação também. Então, a gente pegou essa ata, isso que foi deliberado aqui no Conselho. E vamos esperar, infelizmente, hoje não temos representantes da Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente entregou lá na Secretaria esse documento, a ata. O Conselho teve que intervir
quanto o pagamento da empresa Connect Nuvem, que é por falta de pagamentos, que é o APP, né, dessa reunião que nós temos que fazer. Sendo necessário outros contatos para que a plataforma fosse liberado hoje a partir das 12 horas, e mais alguma coisa. Se não fosse a intervenção do Conselho, era aquilo que está de olho também, pessoal. Então, eu, particularmente, externei a minha posição perante o primeiro vice-coordenador, que é o Beno, que eu ia manter uma hora, porque eu acho um desaforo que a gente tem que recorrer, porque eu achei muito desaforado também que, pessoal, essa hora que eu fui lá, não tinha ninguém da alta administração, ninguém, gente, ninguém. Toda a alta administração estava de férias, estão de férias. Achei um desrespeito. Aí passei um áudio para outras pessoas e decidiram liberar. Né? Então tá. E, finalizando, é uma notícia boa, para quem viu aqui no Conselho, entre idas e vindas, tendo até caído aqui a prateleira, gente, caiu aqui, né? Estava eu, o Thiago, aqui nessa sala que nós estamos comendo, do outro lado aqui, caiu a prateleira que a secretaria tinha votado, mas, finalmente, estas prateleiras amanhã ficarão prontas pela manhã. Então, é uma boa notícia para nós, porque está uma bagunça ali, tá bem? Era isso aí, obrigado. Para finalizar, devido ao descompromisso, eu não pude comparecer lá, tá bem? Desculpa, tá bem? Obrigado. Mais algum conselheiro inscrito? Pedrinho, microfone. Aí, agora sim. Desculpa, Beno. Mais algum conselheiro quer dar informes? Eu posso falar? Pode falar, Eva. Tá, eu achei que teriam pessoas da secretaria, mas em não estando, e não estando na pauta hoje, eu queria de toda forma manifestar em relação à vacinação das crianças, né, a dificuldade que está acontecendo tanto no deslocamento, porque nós estamos falando aqui principalmente de crianças de famílias mais pobres, e até entendo que tem uma questão aí do número de vacinas que chega na cidade. Mas é uma pauta que eu queria, enfim, solicitar um informe da secretaria, mas em não estando, eu vou sugerir que na nossa próxima reunião aconteça. Que, considerando que criança e adolescente é prioridade, as aulas começarão de imediato, assim, logo no final desse mês. Né? Então, é isso. Ok, obrigado, Eva. Não tendo mais ninguém inscrito, então, se tem visitantes que têm informes. Algum visitante tem informe? Karina levantou a mão. Pode falar, Karina. Boa noite, pessoal. Então, assim, aproveitando aí o gancho da Eva, eu queria fazer, eu não sei nem se cabe, mas uma comparação. Eu estou em Rio Grande, em férias, e a minha filha tem 10 anos. E enquanto eu ainda estava em Pelotas e saiu toda aquela programação para vacinação das crianças, né? O que eu, enquanto trabalhadora da saúde, pensava? Para a segurança da criança, aquela história de ficar 20 minutos lá na UBAI, de ser num lugar onde não houvesse outros atendimentos, apenas a vacinação. Mas aí, vendo como está ocorrendo aqui, eu percebo que, assim, eu acho que essa forma que a nossa gestão adotou vai atrasar e muito realmente o calendário vacinal das crianças de Pelotas. Aqui está funcionando assim, bom, para vocês terem uma ideia, eu cheguei no posto de saúde do Cassino às 8 horas da manhã, às 8h20 a minha filha foi vacinada. Então, assim, aqui está funcionando em vários lugares, em vários postos de saúde,
não tem sistema de agendamento, a pessoa vai para a fila e faz a vacina, tudo muito organizado. Então, eu acho que a gente podia conversar aí com os nossos gestores uma maneira de mudar esse sistema. Até eu tenho acompanhado por ouvir as reclamações, meus pacientes me ligam e me pedem para tentar agendar para eles, porque não estão conseguindo, e realmente tu olha ali aquele Concluindo, site, Karina, por favor. o site disponibilizado e nunca tem horário. Então, acho que a gente poderia conversar com eles para tentar mudar isso daí. Era isso daí, pessoal. E só para concluir, Beth, assim, ó, aqui onde eu tô não tem Wi-Fi, tá? Tô com os dados móveis, então se cair a minha conexão, eu peço desculpas para vocês, tá bom? Breno? Obrigado, Karina. Tem mais alguém? Não tendo, então, podemos passar para a pauta 2. Beth, pode fazer a leitura. Pauta 2. Apresentação de novas entidades e conselheiros. A BIG. Recebemos ofício 1 de 2022, dia 1º de 2 de 2022, da Associação Inova Guabiroba, solicitando a saída da entidade do plenário do CMS. Do Hospital Universitário São Francisco de Paula, recebemos o ofício 242, indicando como titular a Cássia Milene Ávila da Silva. Está aí a Cássia? Boa noite. Sim, estou aqui. Pode abrir a câmera, Cássia, para te apresentar para o pessoal, por favor. Eu já abri, eu acho que é a minha internet. Tá bem, então. Bem-vinda. Tá bem? Muito E a obrigada. Zaira? A Zaira está aí? Oi, estou sim. Tá bem, então bem-vinda também. Então, indicou como titular a Cássia Milene Ávila da Silva e como suplente a Zaira Maria da Silva, e que serão também representantes na Confim e na Contec. E no Distrito Sanitário 3, recebemos a ficha cadastral indicando como suplente o Paulo Vieira. Eu acho que ele não está aí hoje, mas já fez parte do conselho. Breno? Os conselheiros que concordarem com essas alterações podem, então, confirmar no chat com o voto afirmativo. A OAB concorda com as indicações. Ok, seu Vilmar. Claudionei da UNSP concorda também, Beth. Ok, Claudionei. Também concordo. Ok, Pedrinho. Concordo também. Ok. Podemos seguir, Beno? Pode continuar. Pauta 3. Análise e encaminhamentos referentes ao plano de aplicação do recurso da emenda parlamentar do deputado federal Daniel Treziciak, Hospital Beneficência Portuguesa. Confim, conforme a apresentação do representante do Hospital da Beneficência Portuguesa e considerações da comissão, encaminhamos à plenária sugerindo a aprovação. A apresentação será feita pela Liliane Dutra, da Beneficência. Isso. Liliane? Olá, boa noite. Beno, fecha o microfone. Vai compartilhar alguma apresentação? Olha, eu hoje de manhã até compartilhei, mas como é um arquivo muito pesado, ele demorou muito para abrir. Eu não sei se vocês acham que se faz necessário, eu posso apresentar. Samuel, acho que tu bota só o ofício que elas encaminharam. Tá, espera aí. Rodrigo, queria falar? Não, é que eu não sei se tem algum áudio aberto ou se é o áudio dela isso. mesmo que é muito alto. Eu acho que estava aberto, era o Jair, mas já fechou. Não, pode ir apresentando, que eu estou localizando o arquivo aqui.
Liliane, pode ir falando. Tá. Então, hoje de manhã a gente apresentou o ofício, né, e as considerações sobre os questionamentos que tinham sido encaminhados para nós, referente à prestação de contas, né, dos 500 mil do deputado Daniel. E aí, então, a gente montou uma planilha, né, com todos os questionamentos, as notas fiscais que tinham sido agrupadas, né, em um único pagamento. A gente montou a planilha para ficar mais claro em relação aos pagamentos. A gente também encaminhou os termos de quitação das empresas para comprovar que a gente não tinha nenhum débito referente aos itens adquiridos, né, com recurso. Também tinha uma nota fiscal da empresa Medilar que tinha sido encaminhada só a primeira via, a gente anexou as duas vias da nota, né? Encaminhamos também os comprovantes de pagamento que não estavam muito legíveis, né? Para ficar registrado que estava tudo ok com os pagamentos das empresas. E tinha um orçamento também da empresa Ciamed, que estava ilegível, também a gente já anexou um documento mais legível. Tá? E se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida sobre os documentos apresentados, a gente está aqui para esclarecer. Alguém se inscreve para fazer algum questionamento? Belete levantou a mão. Não, o Bino e demais, boa noite, conselheiros e conselheiras. Com a questão da chuva, acabei me atrasando para entrar. Então, assim, o parecer da Confim ali é de adiar para uma reunião posterior. Eu gostaria que alguém da Confim esclarecesse isso, né? Por que a Confim deu um parecer diferente? Não, Belete, é a terceira pauta. Nós vamos adiar a quarta. A terceira pauta, nós estamos na pauta 3. São pautas diferentes da beneficência, então? São duas pautas. A Liliane está apresentando a do Daniel Trezessiak. É a pauta 3 agora. Algum questionamento, pessoal? Eu escrevi. É um pedido de esclarecimento. Pode falar, Eva. Posso falar? Não, provavelmente essa emenda é de um período que eu não estava ainda no conselho, eu só queria entender qual é o objeto dela. É que o Samuel acho que não conseguiu projetar ali, Eva. Samuel? Não, mas eu acho que a conselheira pode falar. A Liliane, tu pode falar? Claro. Era um recurso destinado à compra de medicamentos, tá? Itens de EPI e insumos em geral, tá? Para itens Covid. Pedrinho, fecha o microfone, por favor. Agora o Samuel conseguiu abrir ali, pessoal, se vocês quiserem visualizar ali o ofício que a beneficência encaminhou para o Conselho. Já respondeu, Eva? Está conseguindo ver ali, Eva? Medicamentos? Sobre o objeto, sim, está respondido. Medicamentos, materiais hospitalares, soros. Isso. EPI. Mais algum questionamento? Não tendo, vamos para a votação. A OAB concorda, aprova, o ofício foi apresentado e não haver, no momento, uma inauguração específica. Ok, seu Vimar. Essa documentação foi toda enviada junto com a convocação. Vocês têm todos esses documentos no e-mail, nos e-mails de vocês. Aprova também. Ok. Posso seguir, Beno? Pode.
Então, pauta 4. Análise e encaminhamento sobre plano de aplicação de recurso recebido para custeios de leitos de UTI Covid, da Hospital Beneficência Portuguesa. Isso foi lá no início da pandemia. Confim, foi retirado de pauta, será pautado na próxima plenária. Pauta 5. Análise e encaminhamentos referentes ao edital de credenciamento dos serviços de ultrassonografia. Parecer da Contec e Confim, considerando a não participação de interessado em edital já existente, a Secretaria Municipal de Saúde aportou verba da fonte 040, a comissão encaminha à plenária sugerindo a aprovação, sendo R$ 50 por procedimento e 950 procedimentos de ultrassonografia por mês. A Ângela vai apresentar? Oi, sim. Jeremy, abre o microfone. Oi, vocês estão me ouvindo? Primeiro a Sim, Eva, Ângela. eu não sei se... Tá. Então, esse edital, ele é um edital de credenciamento, né, para empresas que prestem serviço de ultrassonografia. Ele vai ter um prazo de validade de 5 anos. A gente pretende fazer 960 ultrassonografias por mês, num total de 11.200 ultrassonografias por ano. O valor vai ser o valor da tabela SUS, né, mais R$ 50 de fonte 40 do município. Tá? A gente está com o edital aberto há 2 anos, e com o valor só de SUS, né, e a gente não teve interessados, então por isso que a Secretaria de Saúde vai colocar recursos próprios para ver se a gente consegue interessados para a realização desse exame de ultrassonografia. E hoje nós temos em torno de 12.000 exames de ultrassonografias para Desculpa, serem Ângela, só um pouquinho. O Belete e o Pedrinho podem fechar o microfone? Agora o Pedrinho fechou. O Belete, por favor. Eu não sei se não, o que não ouviram, Beth. Não, estávamos ouvindo, só estava dando radiofonia. Pode continuar. Então, era isso. O edital vai ser realizado por 5 anos para empresas pela legislação da 866. Obrigado, Ângela. Tem questionamentos? Tem questionamentos? Tem o Rodrigo e a Eva. Sim. Pode falar, Rodrigo. Acho que a Eva está primeiro. Rodrigo, então. o Rodrigo se inscreveu antes. Rodrigo, por favor. Não, é só uma consideração. Assim como para essa contratualização como para outras, eu acho que a gente, a partir de agora, precisa começar a analisar, enfim, que toda a legislação que se aplica ao Sistema Único de Saúde, ela precisa estar em conformidade, também precisa ser aplicada para essa contratualização de serviço. Nesse sentido, eu solicito que as empresas que prestam esse tipo de serviço, enfim, a contratualização que preste esse serviço terceirizado, se adequem à legislação do SUS, ao decreto do SUS, que tem um campo para nome social de pessoas travestis e transexuais. A maioria dos serviços que a gente tem terceirizado, elas não têm campo para nome social, essas empresas não têm campo para nome social. E eu gostaria já de fazer esse apontamento para essa contratualização, mas entendendo que no futuro a gente vai precisar levantar esse questionamento e essa pauta também para futuras contratualizações e para que as que a gente já tem se adequem à legislação do SUS, do decreto que a gente tem, se eu não me engano, desde 2016. Ok, Rodrigo, a gente vai colocar então essa questão no edital. Pode deixar que a gente coloque. Obrigado. Eva? Ângela, é por ignorância. Quais os tipos de ultrassonografia? Tu disse que tem em torno de 12.000, não sei se foi isso, 12.000 ultrassonografias em espera, vou dizer dessa forma. De quais áreas? Assim, como a gente teve muito tempo sem fazer ultrassonografia durante a pandemia e também estamos sem esse contrato, né, há 2 anos, né, a gente tem várias ultrassonografias, principalmente de ultrassonografia de mamária
Ultrassonografia obstétrica, né, no caso que as gestantes acabam que elas ganham o bebê e acabam não fazendo o número de ultrassonografias que foi solicitado, né, o recomendado pelo Sistema Único de Saúde é uma por gestação, mas quando é gestação de alto risco, elas têm mais ultrassonografias para fazer. Então, são principalmente essas, né, ultrassonografias mamárias, ultrassonografias abdominais totais e de obstétricas, que nesse período que a gente teve sem fazer, né, imagina, a gente faz só nesses prestadores 960 por mês, né, então a gente teve quase um ano represado, né, temos quase um ano represado de ultrassonografia devido a esse fato da gente não estar fazendo, né. Então, mas principalmente essas, é a nossa maior demanda, mamária, abdominal total e obstétrica. Só que as obstétricas acabam que elas saem da fila quando ela ganha, né? Quando a gestante ganha, sai da fila. Belete, levantou a mão? Isso, Ângela, nós tínhamos um grande problema que os hospitais não queriam fazer, eram as musculares, né? Os ultrassom de músculos, enfim, nós tínhamos um número pequeno na Santa Casa, depois os outros prestadores não queriam fazer nesse quadro ali. E até iniciar a pandemia, ou no quadro ali, quando foi suspenso o serviço seletivo, nós tínhamos 3 serviços de ultrassom fora da linha dos hospitais, né, daqueles serviços particulares. Eu te pergunto, esse número aqui, esse número que era contratualizado com esses 3 prestadores particulares, você tem ideia de quantos eram? E se está previsto no edital essa questão dos ultrassom de músculos ali, que era uma parte bem problemática. Belete, assim, o que a gente tinha contratualizado com os serviços já estava um número bem pequeno, né? Agora, ultimamente, era 200 ultrassonografias por mês, tá? Ali a gente colocou articulações, 3 vasos no edital, tem tudo, principalmente aquelas que tem mais demanda na regulação. Então, todas são contempladas. E, inclusive, é uma sugestão, né? A empresa pode ofertar as ultrassonografias que ela tem habilitação para fazer. Por exemplo, uma empresa pode ofertar somente de ginecológica, pélvica, obstétrica, né? Para fazer transvaginal, obstétrica, e outra pode oferecer só urológica, né? Não, a gente não fechou o edital, a gente deixou bem aberto, né? A gente explicou na Contec, para que a gente possa ter possibilidades de mais empresas se credenciarem. Mas a gente colocou todas as que a gente precisa, a gente listou, e todas elas vai ter o acréscimo de R$50, independente do tipo de ultrassonografia, inclusive as 3 bases. Não sei se te respondi. Mas hoje a gente só tem 240 ultrassonografias e mesmo assim nem todas são ofertadas para nós por causa da pandemia e da redução do número de pessoas que podem ser atendidas, né, por causa dos protocolos ainda de distanciamento. O GEME está presente na reunião, isso, né, quando nós acompanhamos os hospitais. Sim, o GEME está aqui. Até estou com a última, né, Belete? A gente solicitou, Angela, eu cobrei, inclusive, na secretaria e fizemos um ofício, porque o que nós temos aqui é datada de fevereiro de 2021. Então, a gente solicitou, através do ofício, que nos enviasse. Está falando dos valores, olha que eu tenho a maior, estou falando dessa data, estou com a planilha na mão, enviado por vocês. O que tem mais de ginecologia... Peraí, porque eu sou olhar a folheada aqui para vocês. O que tem mais, nos aparece aqui, é o S de mama, 2.624. Isso que o Belete falou, nós queremos ver isso atualizado, porque a gente sabe da pandemia. Então, agora que a gente fez o ofício, como a gente estava pedindo, mas assim, informalmente não estávamos conseguindo, pedindo no dia 24 de janeiro, que nos atualizasse da demanda reprimida. E hoje teve também uma jornalista do jornal aí que também queria saber. Eu digo, olha, que faça essa pergunta lá para a regulação, que infelizmente a Rosane está de férias lá, né? Foi abandonada. Eu não uso esse termo, eu estou sendo repetitivo porque de propósito. Está abandonada a secretaria hoje ao meio-dia,
Não tinha ninguém lá, dito pelos próprios funcionários, tá bem? Mas Eu estava lá, eu né, gostaria seu de Jânio? reforçar, Ângela, tu reforçasse na secretaria que tem um ofício que nós estamos pedindo. Ah, mas o ofício foi dia 26, né, seu Jânio? Hoje é dia 4, né? Eu acho que a gente tem Não seria prazo. assim, nós só fizemos um ofício que não precisava, nós pedimos, vão mandar e não mandam. Agora Sim, vamos mas olha só, até o MP nos dá 20 dias para responder os ofícios, né? Vai ser respondido, mas do dia 26 até agora, considerando sábados, domingos e feriados, tivemos poucos dias úteis, né, seu Jânio? Me disseram assim, para mim e para o César, está pronta, só falta adequar, por sinal, como eu estou vendo aqui, está bem apresentado, a nova planilha, que estava feita até dezembro, nós acreditamos. Aqui, nós estamos hoje 13 de fevereiro e não chegou aqui no Conselho, e saíram de férias. Tá bem? Era isso aí. Pelete, satisfeito? Eu gostaria eu acho que isso tem que deixar claro. Sim, ó, que as pessoas têm direito a tirar férias, tá? Que o senhor foi no horário do meio-dia na secretaria e que eu estava lá. Inclusive, lhe atendi, resolvi a sua questão e respondi. Não, eu não estou falando de ti, tu não vai querer que eu diga as pessoas que estão de A secretaria estava vazia, seu Jânio, a secretaria não estava vazia. Eu estava lá, o Afrânio estava lá, a Cristina Betromila, a Jaciara. Não vai querer que eu diga o nome das pessoas que todos estão de férias, eu sei. Não foi por mim, me chamou a atenção de eu chegar na secretaria e dizer, está abandonado isso aqui. Vamos nos ater à pauta. Beno e os demais conselheiros aí, eu acho que é importante isso de que nos ultrassom esteja garantida a questão dos ultrassom musculares, enfim, é um número pequeno em relação aos que foram citados aí de problemas mamários e de problemas de gestantes, enfim, mas esses musculares nenhum serviço queria fazer há anos atrás ali, enfim, não gostaria de fazer. Então, acho que tem que estar garantido dentro desse quadro para não contratar nesses 950 apenas esses, né, para gestantes, enfim, porque os musculares aí, e nós temos muitos problemas aí, né, tanto do sistema aí dos próprios neurologistas que encaminham para ver problemas dos ombros, enfim, dos músculos em geral ali, e que não tem prestador que faça. Então, esses acabam ficando um grande tempo na espera de fazer nesse quadro. Então, acho que isso tem que ser considerado, que esses com mais dificuldade de fazer também tem que constar nessa relação, senão é aquilo, né, que nós costumávamos dizer no passado, enfim, filé todo mundo quer, agora carne de osso todo mundo empurra para o lado. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração. É essa a minha observação que eu deixo para os conselheiros. Belete, qualquer exame pode ser colocado, não tem problema. Se não está na lista do edital ali, a gente pode colocar, tá? Desde que mande o número do SIGTAP direitinho, a descrição do SIGTAP para nós, a gente coloca sem problema. Só a gente não pode garantir que vai ter interessados, mas colocar no edital sem problema, a gente coloca. Aí o conselho encaminha direitinho o código do SIGTAP, que deve ser acrescido, que se viram no edital que não está acrescido, que a gente acrescenta, sem problema. Eu me inscrevi rapidinho. Só para perguntar, o edital já está publicado em alguma página da prefeitura? Não, minha amada, o edital funciona da seguinte forma: a gente faz um termo de referência, monta o edital, passa pelo conselho, pela Contec, pela Confim, pela plenária. Depois que passou pelo conselho, aí ele vai para a procuradoria. A gente faz primeiro todas as alterações que o conselho recomenda, ou então o conselho vai fazer uma nota amanhã para nós, recomendando, né, a colocação da inclusão do nome social, a inclusão desse exame de ultrassonografia de músculos, né? Então, aí a gente faz as adequações que o conselho recomenda e a gente manda para a procuradoria, aí depois que retorna da procuradoria que é publicado, tá? Recém no início, ele vai ser feito todas as alterações que o conselho recomendar. Ok. Não tendo mais ninguém inscrito, então vamos para a votação. A OAB aprova com as ressalvas apresentadas pela plenária.
Ok, senhor Vilmar. Aprova. Ok. Não? Posso seguir, Beno? Sim. Pauta 7. Análise e encaminhamentos sobre o regimento interno e a formação da comissão de ética. O grupo de trabalho de ética, formado pela Tânia Bigetti, o César Lima, o Jaime Fonseca, a Eliana Bender, o Paulo Vieira, a Renata... Só uma questão de ordem. Não era pauta 6? Desculpa. Pauta 6. Análise e encaminhamentos referentes ao ofício 7/2022, ad referendum sobre verbas de emendas parlamentares recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Com fim, emendas cadastradas no início de 2020, recursos chegaram um ano depois. A Secretaria Municipal de Saúde propõe modificação na utilização dos recursos, conforme o ofício 1535 do gabinete, com a proposta original e a proposta utilizada, no total de R$ 1.235.032. Após análise e apresentação pela SMS, a comissão sugere que, quando da chegada dos equipamentos, o Conselho Municipal de Saúde seja comunicado. E também sugerimos e encaminhamos a plenária para aprovação. É o Cairo que vai apresentar? Apresentação do Cairo Maier, da Secretaria. Isso, boa noite a todo mundo. Conforme foi discutido hoje de manhã na Confim, se tu puder, Samuel, por favor, colocar aquele quadrinho, que é bem o resumo, né, da história. Só fazendo uma recapitulação breve a respeito do recurso, essas emendas foram cadastradas no início do ano de 2020. Foi bem no início onde que começou todo o processo da pandemia, onde não se sabia ao certo qual era a proporção da pandemia, enfim. São emendas parlamentares exclusivas, ou melhor, não direcionadas à pandemia. Era uma emenda parlamentar, digamos assim, tradicional, como todas as outras. Diante do cenário que se apresentava, se cadastrou alguns equipamentos, desses em especiais que estão para avaliação do Conselho, equipamentos que poderiam atender todo o cenário que poderia vir, né? Então, como essas emendas foram cadastradas no início do ano de 2020, o recurso chegou em junho do ano passado, tem a grande maioria desses itens aí, como vocês podem ver, não se fazem mais necessários. A exemplo ali do próprio respiradores, que a gente tinha cadastrado algumas unidades para o BAE Navegantes, algumas unidades para o Pablo Lindóia, um digitalizador para a UPA Ferreira Viana, que depois acabou sendo uma unidade específica, né, para atendimento COVID, lá no início. Então, o digitalizador a gente se obrigou a comprar antes da chegada do recurso. Teve essa emenda também de 98 mil que se cadastrou. Essa não tem exclusivamente a ver com a pandemia, mas sim uma desnecessidade, digamos assim, desses equipamentos no momento. Foi cadastrado o BERA, a cabine audiômetro, onde seria utilizado para o pessoal da Fono. Quem liderou todo esse processo foi, infelizmente, a colega Sharon, que veio a óbito, e, na verdade, era uma das pessoas capacitadas e habilitadas para fazer o exame do BERA e comprar o equipamento. E, infelizmente, ela não está aqui no nosso meio, e, como sempre, liderou esse processo. E, em virtude do serviço do Hospital Escola também começar a fazer o serviço, na verdade, é como eu digo, a emenda foi cadastrada num período e as coisas foram andando de uma tal forma que o Hospital Escola também se prontificou de fazer o exame do BERA. Então, por dois fatos. Uma, não ia se ter público para ter 2 equipamentos na cidade, e outro, que a colega que liderava esse processo todo, infelizmente, veio a óbito. Então, comprar esse equipamento hoje seria um recurso meio que em vão, entende? Depois teve uma outra proposta, então, de 500 mil, onde se cadastrou aqueles itens ali para o hospital de campanha, lá inicialmente, ventilador, cardioversor, suporte soro, bomba de infusão, carro de emergência, monitor multiparâmetro, oxímetro de pulso. Foram equipamentos também que não se abriu o grande hospital lá do SESI, sim o CASG, né? Que também os equipamentos que tiveram que ser adquiridos
foram adquiridos ou com recurso próprio ou com recurso específico do Covid, para manter o serviço e abrir. E também uma proposta de 300 mil especificamente para o UPA Areal, onde também foi cadastrados equipamentos para atendimento não só específico da pandemia, mas, como eu disse, como não se sabia o que era, se tentou comprar, se cadastrar esses equipamentos. Só refrisando que essas propostas foram aprovadas pelo Ministério, dentro das justificativas que na época foram colocadas no sistema, e o recurso chegou para nós em junho. Diante disso, se tem uma proposta de utilização, né, desses recursos. No caso dos respiradores, a gente pensou em comprar computadores e também aparelhos de ar-condicionado, né? O digitalizador da UPA seria parte dele para adquirir um container que se quer implantar o CRAI, né? Que acredito que alguns já sabem mais ou menos a intenção do município de implantar o serviço, e mais alguns materiais para o UPA Areal. O recurso do BERA para um carro adaptado, os 500 mil, então, da parte do hospital de campanha para comprar uma van adaptada e uma ambulância, e a questão do recurso, então, da UPA Areal para comprar 2 incubadoras de transporte, que são incubadoras para transporte de bebês, né, recém-nascidos, e essas incubadoras são aqueles aparelhos conforme tem no hospital, mas de uma forma móvel, né, ele fica preso na unidade, na ambulância. E mais alguns materiais do SAMU, e dentre eles, o pessoal, a coordenadora Sabrina relata da questão da utilização e o valor pago para a manutenção dos rádios que o SAMU usa, que é um valor mensal que é gasto para a calibração dos equipamentos e tal, e ela sugere a compra de os rádios novos, digitais, que teriam um custo bem menor de manutenção desses rádios. E outros materiais também que ela colocou ali, como não está aí na proposta, depois da reunião da Confim eu fui me apropriar com ela, mais alguns oxímetros de pulso, mais cardioversores, mais desfibriladores e alguns aspiradores manuais de secreção. Eu também não tenho aqui o quantitativo todo, mas tem um valor aproximado aqui, que mais ou menos, juntando com esses recursos, com esse custo aí das incubadoras e também dos rádios, vai fechar os 300 mil. Claro, assim como eu falei na Confim, acho que precisa ficar claro para todos de que esses são os valores aproximados do que a gente pretende comprar. É evidente que esse recurso é específico de emendas parlamentares, são recursos específicos para compra de equipamentos e, eventualmente, que com certeza vai faltar algum recurso, o município vai ou utilizar de alguma outra fonte vinculada específica ou, então, de fonte 40 para complementar a aquisição desses materiais, nesses bens permanentes, né? É isso. Volto a dizer, não tem como checar aqui e dar centavo a centavo, mas como o próprio seu Jaime colocou hoje, né, sugeriu na Confim, a gente pode, à medida que esses aparelhos forem chegando, fazer um relatório e explicando, né, aonde foram, quanto custou. Isso também não é um problema diante de todo o processo, né? Porque, na verdade, é como eu digo, o recurso está aí e a gente também tem o entendimento de que comprar algum material que não vai servir é perder tempo e dinheiro. Então, se propõe, dentro dessa proposta aí, comprar esses materiais e equipamentos. Alguns questionamentos foram, a mais do que isso, foram trocados hoje de manhã na Confim, mas algum outro questionamento também que o pessoal possa ter, eu posso esclarecer agora no momento. Então, está aberto para os questionamentos. Quem se inscreve? Alguém inscrito para perguntas? Não, Beno, assim, acho que o Caio podia explicar ao pessoal da comissão essa questão dos carros, do carro adaptado ali, seria carro adaptado para transportar deficiente, a ambulância lá embaixo, enfim, o que seriam esses carros adaptados ali, a van e o carro, isso ali, o que seria, mas eu acho que era bom esclarecer melhor o que se trata isso ali. Cairo? Belete, a intenção inicial, como é uma questão de muito tempo, né, sempre foi ali no setor de veículos a compra de um equipamento, de um veículo que pudesse carregar principalmente cadeirante. Então, num primeiro momento, se pensou no carro adaptado
por exemplo, a moda, o modelo, né, a SPIN, que tem 7 lugares, aí à medida que a gente solicita a aquisição de um equipamento, de um carro adaptado, ela se torna a ter 5 lugares, mas tem a opção de carregar um cadeirante. Isso engloba o veículo e a plataforma também para fazer esse transporte, né, para facilitar tanto para o paciente quanto para o motorista que vai fazer esse trânsito todo. E da van também, é uma situação, a ideia é comprar um veículo que possa carregar mais pacientes, né, de fazer, por exemplo, uma rota, e também ter a opção de carregar um paciente que tenha a possibilidade, ou que precise, né, utilizar a cadeira de roda. Na verdade, assim, né, Belete, a ideia é que possa servir tanto para consulta especializada, fora do município, se for o caso, né, se tiver mais de um paciente, é otimizar, e tanto também no transporte interno, no transporte de hemodiálise, que talvez é uma das maiores demandas que o município tem, para facilitar. Não vou eu aqui defender como é que eu vou dizer, um trajeto específico de cada veículo, mas é nessa linha aí, é para transporte específico, tanto intramunicipal quanto externo, na ocasião de precisar desse transporte, né, que vai facilitar tanto a equipe que está transportando, quanto o paciente também, um pouco mais de conforto do que tem hoje. A Eva levantou a mão? Posso falar? Para o Cairo, eu sei que tem algumas questões que provavelmente já foram discutidas na Confim, mas só para eu poder fixar. O recurso dessas emendas já está na Secretaria desde junho de 2021. Sim, desde junho do ano passado, 2021. Então, esse recurso está disponibilizado. Isso. A emenda é cadastrada, é aprovada pelo Ministério, passa por todo o trâmite do Ministério, eles transferem o recurso para o Fundo Municipal. Isso. Já foi negociado com o Ministério a alteração desses itens? Uma pergunta. Se já Não, foi... essa condição do Ministério da Saúde é posterior. No primeiro momento, a gente tem a seguinte regra. Bom, o recurso trocou, a proposta inicial ela não pode ser alterada porque já veio e foi avaliada pela equipe. Quando vai se fazer essa alteração, o que acontece? Primeiro se passa pela instância do Conselho, da CIR, da CIB, e depois se leva ao Ministério da Saúde essa proposta de utilização. O recurso inicial, ele não deve, digamos, não vai alterar a proposta inicial, mas, por outro lado, o município, o Estado e eles mesmos querem uma documentação que respalde todo esse processo de alteração. Por esse motivo, né, que a gente passou por esse conselho, já no primeiro momento, pelo referendo, já se passou em CIR, e vai se discutir em CIB essa questão dessa alteração. Lembrando que, hoje também eu coloquei na Confim, que esses recursos, eles são sempre disponibilizados para a gente em blocos. Então, até vou pegar aqui no outro papel que eu tenho, ele é dividido em blocos. Por exemplo, custeio, claro, esses aí são todos equipamentos, né? São todo estruturação. Então, ele tem estruturação de atenção especializada, estruturação de atenção básica e estruturação de urgência e emergência. Então, qual é a pré-condição de utilizar o recurso? O Ministério não se opõe, desde que utilizado dentro daquele bloco de atendimento. Então, é nessa linha que tentou também se fazer essa proposta de alteração dentro desse bloco. Ele não diz, bom, se eu cadastrei um respirador para o bairro navegante, se eu preciso comprar outra coisa para lá. Não, mas dentro daquele bloco de atenção específica de equipamentos, né? É isso. Então, só para complementar, o que nós vamos deliberar hoje é sobre a alteração do conteúdo desses itens, é isso? Na reunião do Conselho hoje... Isso. Vocês vão, na verdade, ficar ciente da proposta inicial que o município tem e deliberar a aprovação ou não mediante a próxima etapa, que é a passagem pela CIB, e a gente vai remeter ao Ministério da Saúde. Agradeço, obrigada. Obrigado, Eva. Não tendo ninguém inscrito, eu vou fazer uma pergunta para o Cairo. Hoje de manhã me chamou a atenção sobre incubadora de transporte. Não sei se todo mundo tem bem claro o que é isso. Então, gostaria que o Cairo explicasse o que significa a incubadora de transporte.
Bom, a incubadora de transporte é como se fosse, né? Eu não sou da área técnica, vocês sabem, mas é como se fosse uma incubadora fixa que tem nas maternidades, nas UTIs, e ela vai ser utilizada no momento em que o município precisa fazer um transporte de um bebê, seja do pronto-socorro para o hospital A, seja do hospital A para o hospital B, seja do hospital A para a ambulância, para o serviço de Porto Alegre, por exemplo. Enfim, o fluxo dele é transportar bebês que necessitem de um acompanhamento, geralmente, não só às vezes, mas eventualmente também com transporte de UTI, e que ele tenha todo aquele aparato. Na verdade, a incubadora é como se fosse um equipamento que tem dentro de uma maternidade, sendo que esse bebê precisa desse equipamento para a manutenção da vida. Então, na verdade, em poucas palavras, o que é composto. Claro, tem várias coisas. O kit de uma incubadora não é simplesmente só um material, tem uma questão de temperatura, tem uma série de coisas, mas que isso eu não teria condições de defender, bateria, enfim, tem uma série de coisas que ela necessita, né, para prestar o atendimento devido, e é isso. Seria mais ou menos nessa lógica. Obrigado, Cairo. E o Mara? Boa noite a todos. Só para complementar assim, a fala da Eva, hoje na Confim, nós também deliberamos, eu acho que está ali no parecer, que todos esses equipamentos que forem comprados devem vir para o Conselho para dizer onde é que eles foram utilizados, aqueles computadores, ar-condicionado, tá? Então, isso a gente também teve cuidado de solicitar, porque aí depois compra, a gente não sabe onde é que anda esses equipamentos, tá bem? Então, tem um adendo ali da Confim que é esclarecido isso também, que o Conselho tem que saber aonde vai estar esse material todo, tá bem, Eva? E só complementando, que eu acho que sempre vale a pena a gente, como eu digo, né, ser transparente. Hoje, por exemplo, eu fiz depois da reunião, eu conversei ali com o setor das licitações ali, que a Sheila, dentro da Secretaria de Saúde, cuida, né, responsável. Então, assim, tem uma série de questões que, por exemplo, eu tenho um orçamento, eu tenho um valor médio, eu tenho a empresa A que não tem a documentação, aí a empresa B vai entregar. Então, assim, é bem complexo dizer o valor exato do custo desses materiais, mas, de qualquer forma, essa seria a nossa linha, entendeu, de raciocínio. Mas só para dizer para vocês que vocês tenham esse entendimento, que em algum momento vai faltar algum dinheiro e em algum momento vai sobrar dinheiro. E aí, dentro dessa lógica, a gente faz essa prestação de conta, digamos assim, a respeito disso aí. Isso não há problema, mas não existe conta fechada, só para deixar claro isso. Isso não vai existir. Jaime, quer falar? Jaime? Sim. O Cairo, Está fechado teu microfone, Jaime. Está fechado o microfone de Jaime. devido aos trâmites para se utilizar essa verba, nós corremos o risco, município, de ter que devolver? Não. Sim ou não? Teoricamente, sim, seu Jaime. Se a gente não utilizar o recurso dentro do... Não vou lhe mentir o que eu não tenho garantia, mas se eu não estou enganado, são 24 meses, o município corre o risco de ter uma portaria solicitando a devolução dos recursos. Isso, assim como aconteceu em outros momentos, alguma obra que... o senhor lembra também da... Bom, é que é diferente, aquela da academia a gente nem chegou a receber o recurso. Mas se a gente recebeu e não executou, a gente tem que fazer a guia de devolução lá para a GRU, né, a guia de devolução para a União, e empenha o recurso de volta e paga de volta. Isso pode acontecer na ocasião de a gente não conseguir executar. Isso pode acontecer. E é como eu disse, a gente também tem que ter bom senso, a gente, todos, né, inclusive a secretaria, tentar se esforçar ao máximo para não perder. O dinheiro está na conta, ele está aqui no bolso, como eu digo. Então, cabe a gente tentar ser um pouco inteligente e ficar com ele e utilizar da melhor maneira. Poderia nos informar que o Conselho, assim que for liberada a utilização, contar a partir de que data também, Caio? Tudo bem, seu Jaime, conforme for alguma resposta do Ministério da Saúde, a gente... Exatamente, isso. Tá bom. Valeu, obrigado. Eva?
Por fim, eu quero só manifestar uma preocupação em relação ao tempo desse recurso. Se o recurso chegou em junho, nós já temos 7 meses, a grosso modo, tá? Do recurso disponibilizado, e agora que a gente começa a fazer essa discussão, se tudo der certo, vai aí mais uns 3 meses, 3 a 4 meses. Então, eu acho que o Conselho pode fazer uma recomendação, embora a Secretaria saiba, que é a questão da agilização dos prazos em relação à liberação dos recursos e à tentativa, pelo menos, da implementação do que foi proposto. Então, estou manifestando essa preocupação porque eu acho que, de fato, assim, do ponto de vista gerencial, é bastante tempo. Os itens que estão sendo propostos não são itens fáceis, né? Não é aquela coisa corriqueira que todo mundo tem. Então, é mais essa preocupação, viu, Cairo e todos os meus colegas aqui do Conselho. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a essa questão dos prazos para poder cumprir essa proposta, digamos assim. Obrigado, Eva. Não tendo ninguém inscrito, vamos para a votação. A OAB aprova com as seguintes justificativas. Primeiro, se trata de recurso proveniente de emenda parlamentar tradicional. 2, os recursos da saúde pública não devem ser desperdiçados. Então, se não há necessidade de certos serviços, nele não devem ser investidas verbas públicas. E 3, e por último, está bem justificada a mudança de alteração na utilização da verba parlamentar, porque é necessária na situação de fato. Com isso, então, estamos aprovando e rogando que os colegas acompanhem para que possa prosseguir. Ok, Silvio Mário. Vamos para a votação. Posso seguir, Beno? Sim. Agora sim, certo. Na pauta 7. Análise e encaminhamento sobre o regimento interno e a formação da comissão de ética. O grupo de trabalho de ética, formado pela Tânia Bigetti, o César Lima, o Jaime Fonseca, Eliana Bender, Paulo Vieira, Renata Silva, Renata Cristina, Ricardo Perchi e participações pontuais do Luiz Guilherme Belletti, apresentou o Código de Ética e Conduta do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, em plenária do dia 23 de 8 de 2020, tendo sido aprovado com a recomendação de envio à assessoria jurídica da Universidade Federal de Pelotas, da OAB, para avaliação. Foi enviada pela Eliana Bender em 5 de 2 de 2021 e devolvido em 7 de 6 de 2021, com as seguintes alterações. Destaques amarelos, inclusões. Destaques verdes, exclusões. Foram feitas adequações de nomenclatura. Destaque rosa, relativos ao novo regimento interno do Conselho Municipal de Saúde, pela Tânia Bigetti, no dia 31 de 1 de 2022. A CONTEC, após a avaliação das alterações sugeridas, recomenda a aprovação do Código de Ética e Conduta do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, com inclusão das alterações em destaque amarelo e rosa, que os itens destacados em verde, descrição dos valores éticos, sejam disponibilizados no site do Conselho Municipal de Saúde, além da renumeração dos artigos do anexo, retirada do artigo 4º do capítulo 2º, e a renumeração das páginas no índice, sumário, e a alteração dos artigos 11º em diante para algarismos arábicos. Além disso, recomenda que o Código de Ética e Conduta do Conselho Municipal de Saúde seja disponibilizado na íntegra no site do Conselho, com a questão das reuniões virtuais dispostas no parágrafo 1º do artigo 1º do capítulo 1. A Tânia Bigetti fará a apresentação. Eu vou compartilhar a tela, tá?
Só um instantinho, tá? Tá aparecendo? Agora sim. Sim. Bom, então, como foi colocado, tem algumas alterações em cor-de-rosa, tem algumas alterações em amarelo e tem algumas alterações em verde. Em cor-de-rosa, que é o que está aparecendo aí já de início, são alterações assim, tipo data, que ali estava 2021, eu passei para 2022, vou andar um pouquinho, a inserção de abreviaturas, alguns termos que o site do Conselho, que antes estavam os pontinhos, tá? Alguns termos que estavam no RI, por exemplo, aqui no artigo 3º, inicialmente estava a mesa diretora, mas a gente, quando aprovou o regimento interno, transformou isso em coordenação geral, plenária, estava reuniões plenárias, coisas desse tipo, tá? Seguindo, ata, aqui ainda na época estava o nome do Belete, a gente alterou o nome do César. Então, são essas alterações que foram sugeridas que forem feitas, tá? Vou para as alterações que a assessoria jurídica fez, tá? Então, vou andando aqui. Deixa eu ler. No artigo 1º, parágrafo 1º, fala assim, olha, tornar explícitos os valores éticos que regem as normas de conduta dos integrantes do Conselho do Controle Social à disposição do Conselho Municipal de Saúde no exercício de suas atividades. Participantes ativos e regulares no Conselho Municipal de Saúde, quer atuando nas comissões, plenárias internas, inclusive virtuais, visitas de fiscalização, etc. Este, inclusive virtuais, foi sugerido pela assessoria que fosse retirado, tá? E na Contec, a sugestão foi que fosse mantido. Está lá no parecer que a Beth leu. Outras alterações que foram sugeridas pela assessoria jurídica que se retire do capítulo 2, esse artigo 4, que é a descrição do que é ética, tá? A Contec sugeriu que se retire mesmo. E que, ao se retirar, esse artigo 5º vai passar a ser ao 4º, e aí a gente vai ter que renumerar todos eles. Depois, a comissão, a assessoria jurídica, também sugeriu que se retire a descrição de cada valor ético. Então, tinha lá uma explicação do que é liberdade, do que é solidariedade, honestidade, e a assessoria jurídica sugeriu que se retirasse essas descrições. Então, o artigo 5º, que agora vai passar a ser 4º, ficaria assim: são considerados valores éticos: liberdade, solidariedade, honestidade, igualdade, justiça, responsabilidade, tolerância, respeito às diferenças, confiança. Acho que são esses. E disciplina. E a sugestão da Contec é que isso tudo que está em verde seja feito um material a ser disponibilizado no site do Conselho Municipal de Saúde. Valores éticos do Conselho Municipal, mas não no próprio Código de Ética, tá? Além disso, tem aqueles destaques em amarelo, que são as inclusões.
Então, no artigo 9º, foi sugerido que se colocasse no final essa parte. Aos integrantes do controle social à disposição do Conselho Municipal de Saúde, compete, no exercício de suas responsabilidades e deveres, cuidar pela observância dos princípios e diretrizes desse código, com autonomia, independência, disciplina, dedicação, cooperação e discrição, em observância às legislações atinentes e, em especial, à Constituição Federal de 1988. Então, foi essa uma inclusão que foi sugerida pelo grupo que fez a análise e que a Contec também sugeriu que se inclua. E também acho que tem mais uma em amarela, deixa eu só andar um pouquinho. Acho que é só essa, mas eu vou andar só por segurança, tá, gente? É isso mesmo, é só aquela inclusão. Então, o que a Contec sugeriu? Tudo que está em rosa, fica rosa, a gente inclui no Código de Ética. O que está em amarelo, que seja incluído, tá? Que o que está em verde seja retirado, exceto, eu vou voltar lá, tá? Só um instantinho que fica lento quando a gente está apresentando, tá? Que não se retire esta parte aqui das plenárias virtuais, que isso seja mantido. E a outra coisa que a Contec sugeriu, que a gente aprendeu com o pessoal da terceira coordenadoria, é que a gente usa artigo 1º até o número 10, e a partir do 11 passa a ser artigo 11. Então, que seja feita essa alteração também. Em linhas gerais, é isso. Aí eu fico aberta para algum questionamento, se eu não fui clara. Algum questionamento? A Eva? Tânia, no documento, se puder deixar ele na tela, bem na primeira parte que tu apresentou, em rosa, tinha uma coisa ali das mudanças possíveis de serem realizadas na comissão de ética, não lembro bem. Não é isso, no documento mais de cima. Aí. Um pouquinho mais para cima. É que tá... Sobe, não. Desce, desculpa. Desce a tela. Desce. Aí tem. Não, eu fiquei em dúvida. Aí tá bom. Eu vou tentar pegar aqui. Deixa eu ver. Comissão, tá. Que posteriormente incluirá com ponto de pauta de plenária, convocado com antecedência mínima de 5 dias, com cópia das alterações que deverão ser aprovadas pelos conselheiros, garantidas as representações dos membros ativos, podendo ser modificado em no máximo 5 artigos. Eu fiquei em dúvida, tá? Não tem posição, eu fiquei em dúvida qual é o critério dos 5 artigos, assim. Eu vou falar sobre a questão dos 5 artigos, mas depois o Jaime me ajuda, tá, Jaime, que você entende mais. Desculpe, eu não estava prestando atenção, né? Qual era a pergunta, Eva? A pergunta a Eva perguntou, Jaime, por que a questão de, no máximo, 5 artigos as alterações? E aí eu falei que eu ia responder e depois você complementa se eu não respondi direitinho, pode ser? Perfeito, pode ser. É que, na verdade, Eva, isso, inclusive, a gente falou lá no regimento interno, que
qualquer alteração que possa ser feita, em até 5, a gente pode resolver numa plenária. Não, a gente pode fazer. Caso tenha mais do que 5 artigos, vai precisar passar por uma plenária específica. É isso, Jaime? Exatamente. Na verdade, né, Eva, evita... A gente buscou, sempre esteve no Conselho, foi deliberado em plenárias anterior. Evita de que, se nós deixassem aberto, qualquer outro, vamos dizer, farosteiro, quisesse mudar o regimento à sua vontade, se adequar. Que mesmo assim, se for insistente, que eu acho que ele não vai ter a persistência de querer mudar muito. Por isso também que a gente pede ali, né, alteração que deverão ser aprovadas pelos conselheiros. Então, seria mais ou menos isso aí, né? Não é? É que, na verdade, olha, é como ponto de pauta, porque, assim, sendo 5 artigos, eu posso fazer isso numa plenária como ponto de pauta. Se tiver alterações acima de 5 artigos, vai ter que rever, vai ter que ter uma plenária específica para fazer a discussão das alterações. Também esse ponto. Tá, agora eu entendi. Então, porque assim, para mim tinha ficado assim, olha, porque 5 se prevê a perspectiva da plenária ali. Então, eu não sei se precisa mudar a redação, viu, Tânia? Mas assim como mas não é para mudar a redação, viu, Eva? Porque, na verdade, por exemplo, aqui, ó, coordenação geral, antes estava escrito mesa diretora. Nós adequamos a nova nomenclatura do regimento interno. Aqui, ó, na versão que tinha sido aprovada anteriormente, onde está plenária, estava escrito reunião plenária. Então, a gente colocou o termo que está no RI. A mesma coisa aqui, olha. Tânia, não, isso para mim tá tranquilo. A dúvida que vocês, em tese, esclarecem é que, em relação aos 5 artigos, então, se tiver até 5 artigos, pode ser discutido e votado numa plenária normal. Plenária do Conselho, como é que a gente chama? Ordinária. Isso. Acima disso, tem que ser uma plenária específica extraordinária. E, na verdade, Eva, estes 5 que estão aqui colocados... últimos, os 5 escrito antes, foi só questão de redação. Estava escrito 5 em número, e eu simplesmente só escrevi por extenso, como a gente tem feito em todos os documentos. Mas está exatamente igual ao que tinha sido, entendeu? Tânia, eu não vou... Assim, ó, é só para o meu entendimento mesmo, assim. Então, eu não estou discutindo se é o 5 por extenso, eu concordo, tá? Os 5, acima de 5 artigos, eu não estou deixando a redação, tá? Acima dos 5 artigos, terão que ser discutidos em plenária extraordinária com fim específico de alteração do código de ética, enfim, é isso. Em plenária ordinária, como foi a discussão do regimento interno? Lembra que a gente teve uma plenária só para discutir o regimento interno? Tá. Não, eu só queria repor esse entendimento, se é esse o entendimento. Porque ali, quando eu li, eu não fiquei com essa compreensão. Então, mas eu vou voltar a falar, Eva. Eu vou voltar a falar, Eva. A mudança foi só isso que está em cor-de-rosa. Isso sempre foi assim, tá? O documento já tinha sido anteriormente aprovado. Estava escrito 5, eu só acrescentei os 5 entre parênteses, tá? Sim, mas o que eu estava pedindo era para ver o entendimento. Entendi. Entendeu? É que isso já foi aprovado no regimento interno, tá? Não, mas tudo bem, Tânia. É que às vezes a gente pode ter dúvidas. Sim. Eu não estou propondo nenhuma redação, eu só estava pedindo em relação a uma dúvida que eu tive. Não sei se outras pessoas tiveram, eu tive esta dúvida. Para mim, está estabilizado. Ok.
A Ilmara está inscrita? Volto no arquivo, Ilmara. Ilmara? O microfone dela acho que está fechado. Ilmara está com o microfone ligado? Liga o microfone, Ilmara. Está desligado o microfone. Ela está com o microfone fechado. Ilmara? Escreveu no chat que ela está com problemas no microfone. Agora desligou. Tá. Tu quer escrever aí, Ilmara, e eu leio? Quer escrever no chat, Ilmara, e eu leio? Ela escreveu aqui, estou com problemas no microfone. Era somente para colocar o que a Tânia já esclareceu, então tá tudo certo. Então, eu vou parar a projeção, tá? Não sei se tem mais alguém que queira... Ninguém mais? Então, podemos... ir para a votação. Sim, já está em votação, Rodrigo. A OAB, mediante o Vilmar, também está de acordo. Ok, seu Vilmar. Enquanto o pessoal está votando, eu já vou aproveitar para me despedir e dizer que não tem mais nada que me envolva, né, Beth? Não, só quando for formar realmente a comissão, que a gente vai esperar o César da semana que vem, aí eu te aviso, tá bom? E aí vai ser formada oficialmente a comissão. O Jaime, acho que quer falar, Tânia. Pode chamar de novo. Nós só queríamos dizer que a Tânia vai fazer parte da comissão como colaboradora e quem quiser pode se inscrever, pode até se inscrever no chat ou agora mesmo. Vocês que estão falando que eu vou participar como colaboradora. Não tem direito a dizer que não. Convidada, Tânia. Convocação. Eu não tenho como negar. Convocação. Quem quiser pode se manifestar ou se inscrever no chat para depois, então, a direção avaliar. Tá bem? Vocês podem procurar o conselho também para dizer que tem interesse em participar dessa comissão de ética. A Tânia já está oficialmente convocada. A Tânia está intimada. Certo. Estarei presente, com certeza, tá, gente? Então, bom trabalho aí para vocês e nos... Obrigado. Obrigada. Obrigada. Então, posso passar para outra pauta? E vamos para pauta 8, Beth. Pauta 8. Análise e encaminhamento. Sim. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma manifestação da aprovação, né? Olha, pessoal, o conduto de ética aqui, vamos prestar bem atenção, que muitas coisas vão mudar com esse código de ética. Era uma solicitação muito antiga que se tinha, então vamos prestar bem atenção sobre o que está escrito. O novo regimento interno também teve umas modificações significativas também, principalmente todos eles, mas a novidade é o código de ética, tá bem? Era isso aí. Obrigado. E os conselheiros que quiserem participar, está aberta a participação nessa comissão de ética. Por favor, participem. Certo, Beth. Pauta 8. Análise e encaminhamento sobre a composição das comissões internas e externas. CONTEC. Foi retirado de pauta para posterior avaliação da plenária.
Agora, semana que vem, quando o César estiver de volta, ele vai organizar e aí será pautado novamente. Muito bem, vencemos a pauta antes do tempo. Muito obrigado a todos. Eva, quer falar? Desculpa, só antes de fechar, eu fiquei, se possível, esse ponto que vai ser reorganizado pelo César, eu entendi a retirada do ponto. Quais são a recomposição, organização das comissões de todas as comissões internas e externas, CONTEC, CONFIN, essa COMET aí que vai ser todas as comissões, comissão de fiscalização, todas as comissões serão reorganizadas. Aí eu pediria, se possível, eu não conheço todas, se possível disponibilizar depois, enfim, quais são as comissões que tem no Conselho, as internas e as externas. Sim, no dia que for pautado, a gente já vai colocar ali a documentação tudo certinho, que vai ser na próxima. Tá bem, obrigada. Tá bem? Valeu, muito obrigado a todos, obrigado pela compreensão. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tem.